Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram arado nas minhas costas e abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes... Me perdi. Que seca antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. E também os que passam não digam: a bênção do Senhor seja com vocês. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Obrigado, pastor Felipe. Salmo 129, o salmo proposto para hoje, tem como título na minha Bíblia Recordação e Libertações. Contextualizando o pessoal que está pela primeira vez conosco, estamos estudando os cânticos de romagem, que vão desde o Salmo 120 até o Salmo 134. Estamos quase chegando ao final da coleção dos 15 salmos de romagem, ou também chamados cânticos de peregrinação na Escritura Sagrada. Como já foi frisado em outros momentos, nos cânticos de romagem, de peregrinação, aparecem sempre algum tema ligado à vida cotidiana e à vida espiritual do povo de Israel e, consequentemente, para a vida de todos os cristãos. Eu sempre tenho seguido com vocês um estilo de estudo mais exegético, onde a gente vai dissecando e dando ênfase aos detalhes do Salmo. Hoje eu queria fazer uma breve abordagem exegética no início e fazer uma segunda parte um pouquinho mais aplicada. Então vai ser um estudo, como a gente sempre faz, mas um estudo que no final vai ter, a gente vai olhar mais para alguns textos que nos ajudam a experimentar e vivenciar esse salmo. O Salmo 129, ele pode ser considerado um salmo que expressa a confiança em Deus. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que lá nos versículos finais, a partir do versículo 5, principalmente, o salmista vai pedir e expressar um desejo de castigo contra os inimigos de Israel. Vocês vão perceber que o salmista, ele às vezes, ele inicia falando no singular, né, ele mesmo falando com Deus, e logo em seguida ele apela para o coletivo, chamando Israel, que é um sinônimo aqui de povo de Israel. Então, durante a sua história, o povo de Israel sofreu muitas opressões. Nós conhecemos desde lá a opressão do Egito, quando o povo foi escravo. Depois conhecemos as opressões que o povo passou quando já estava de posse da terra prometida, o próprio exílio da Babilônia, mas antes também o ataque de muitos povos inimigos. E, basicamente, depois, o pior de todos, que foi o ataque de Nabucodonosor, quando invadiu a Palestina e levou cativo para a Babilônia o povo de Israel. Mas, em todo o tempo, a gente percebe, estudando a história do povo de Israel, que a proteção de Deus sempre se fez presente em todo o tempo da história do povo. Acompanhe o versículo número 1. O versículo 1, ele começa dizendo: muitas vezes me angustiaram.
Então, notem, o poeta inicia falando dele, no singular, da angústia pessoal, da angústia que ele sentia. E ele diz muitas vezes. E aí ele continua dizendo, desde a minha mocidade. Então, é um sofrimento que já vem de um tempo prolongado, né? Por isso ele faz questão de frisar. Então, a situação do salmista era uma situação de angústia. E essa angústia envolve uma falta de paz, uma falta de sossego, implica numa perseguição, tanto física como também espiritual. E no final do versículo 1, ele conclama Israel a testemunhar da sua angústia. Ou seja, ele vai dizer, o meu povo, o povo de Israel, os meus irmãos que também o digam, eles são testemunhas disso. Porque eles, tanto quanto eu, também têm sofrido desde há muito. Então, o contexto do versículo 1 é expressar um sofrimento, uma angústia que há tempos vem se prolongando. No versículo número 2, desde a minha mocidade me angustiaram e todavia não prevaleceram contra mim. O que o salmista constata aqui? Que mesmo que esse sofrimento seja prolongado, os seus inimigos, eles nunca foram vitoriosos. Nunca prevaleceram, quer dizer, nunca me derrotaram. Nunca me venceram a ponto de tirar totalmente a minha força, a minha esperança. É como aquele ditado que a gente costuma dizer, o camarada pode perder uma batalha, mas não significa que perdeu a guerra, né? Pode perder uma luta, mas não perdeu necessariamente a guerra. Então, nas investidas contra o povo de Israel, nas investidas de sofrimento, nos ataques que os inimigos faziam, é isso que ele constata, né? Desde o tempo que eu sou menino, a gente enfrenta isso. Mas nunca os inimigos prevaleceram a ponto de se tornarem vitoriosos e tirarem de nós a esperança que está fundamentada a seguir quando ele vai dizer que está no Senhor. No versículo 3, ele diz, sobre o meu dorso, quer dizer, sobre as costas, né? Lavraram os aradores e nele abriram longos sulcos. Esse é um versículo muito forte, né? Expressa uma imagem muito dramática. Quando ele diz sobre o meu dorso, está falando sobre as costas dele. Lavraram os aradores. Bom, o que quer dizer isto? Ninguém planta, ninguém semeia nas costas de alguém, literalmente, né? Mas ao dizer isso, ele está querendo dizer que debaixo das chicotadas no seu lombo, foi que os chefes fizeram a plantação. Então isso aqui dá uma ideia de escravidão. Ele vai dizer, no meu dorso abriram longos sulcos. Sulcos são valos, né? Valetas. Então, machucaduras. Abriu a pele, fez vergões, fez valeta de chicotada que cortou a pele. Então, notem aqui, basicamente descrevendo uma condição de sofrimento físico, de escravidão. Então, essa imagem, ela é uma imagem que denota e expressa um grande sofrimento. E aí vocês imaginem que o salmista, ele recorda e ele diz, mas isso eu já experimento desde a minha mocidade. A minha vida inteira é como se ele dissesse. Versículo 4. Mas o Senhor é justo. Olha, começa com uma conjunção adversativa. Mas. E a adversativa quer dizer que vai falar o contrário. Então, mas ao contrário de todo esse sofrimento que eu passo, experimento desde a minha mocidade, o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Vocês notaram que no versículo 3 ele falou em arar a terra, em levar chicotadas no dorso, em abrir ferimentos nas suas costas? E agora no versículo 4, ele vai falar que Deus, o Senhor, cortou as cordas dos ímpios. Bom, isto aqui lembra literalmente o cortar a corda dos bois que puxam o arado. Então essa é a ideia, a figura de linguagem que o salmista vai usar. Ele se compara como aqueles bois que puxavam o arado.
e ganhavam chicotadas nas costas para não parar e para puxar cada vez mais o arado. E agora ele vem dizer que o Senhor cortou estas cordas. Ora, se o Senhor corta as cordas, os bois estão livres. O que quer dizer isto, traduzindo? O Senhor interrompeu o sofrimento. O Senhor trouxe socorro. O Senhor findou a escravidão. A opressão debaixo da qual o salmista se encontrava, ela foi interrompida. Então aqui é um alento. Por isso ele vai falar lá em cima que o Senhor é justo, né? Ou melhor, no versículo 2, que os inimigos todavia não prevaleceram. Por mais que os inimigos puderam oprimir muitas vezes, durante muito tempo, não durou para sempre essa condição. Começa a pensar isto na nossa vida, aplicando isso na nossa existência. As situações de sofrimento, elas não são para a vida inteira. Elas são passageiras, ok? Talvez vocês possam dizer assim, mas há pessoas que sofrem, por exemplo, uma situação muito difícil durante anos e aquilo vai até morrer. É verdade. Mas significa que este alívio do qual o salmista está falando não é necessariamente acabar ou findar com alívio físico, com alívio temporário, com alívio do corpo. O salmista constata isto, que mesmo enfrentando e passando toda essa angústia desde o tempo da mocidade, o Senhor preservou, o Senhor guardou. E isso mostra que nessa vida, muitas vezes, a vida vai ser de sofrimento a vida inteira. E às vezes esse sofrimento, esse alívio que a gente imagina, que quer receber o alívio físico das nossas dores, às vezes eles não vão acabar aqui no mundo. Essa é uma realidade bíblica. Muitas pessoas tementes e piedosas a Deus sofrem, por exemplo, com uma doença muito séria, e sofrem anos em cima de uma cama, e elas não são aliviadas fisicamente, a não ser quando chega a morte. Então, quando o salmista fala que, por mais que tenham sido angustiados, os inimigos não prevaleceram, significa que os inimigos não conseguiram tirar a fé, não conseguiram tirar dele o seu relacionamento com Deus. E é isso que nós precisamos entender para a hora dos sofrimentos. Quando nós, por exemplo, oramos e pedimos a Deus pelo fim de um sofrimento, por mais que não venha o sofrimento esperado, o fim do sofrimento esperado, que é o alívio físico, não há nenhum sofrimento que seja capaz de nos tirar da fé em Cristo Jesus. A menos que a gente se deixe ser tentado, sem enfrentar a tentação com as armas corretas, que é a palavra de Deus. No versículo 5, sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sião, nós já estudamos, é uma palavra para falar da igreja cristã. Então, é uma palavra que serve para falar de cada um de nós. E ele está dizendo que sejam envergonhados todos aqueles que aborrecem o cristão. Que sejam repelidos. Ou seja, é um clamor e, ao mesmo tempo, um desejo de que Deus impeça o mal contra os cristãos. É como se ele estivesse dizendo, não permitas que tenha êxito o inimigo de Israel. Mas, para que voltem, talvez no contexto do Salmo, se tratasse em se livrar literalmente de povos inimigos, então que voltem esses para a sua terra de origem. Versículo 6, seja como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. O que seria esta figura de linguagem? Os telhados na Palestina, principalmente os telhados dos tempos bíblicos, são telhados, na sua maioria, telhados planos, e feito com barro, uma espécie de argamassa feita à base de barro. E sobre esses telhados, então, cresciam pequenas ervas,
pequenas ramos de ervas daninhas, principalmente. Mas sobre o telhado não havia como fixar raízes profundas, e nem sequer a terra era boa ou fofa a ponto das raízes poderem penetrar. Então essas relvas, essas ervas, elas nasciam e logo vinha o sol escaldante e consumia. Então esse é o desejo dele quando ele fala dos telhados. As ervas dos telhados duravam muito pouco. Eram sem raízes profundas, elas eram estéreis. E aí eu queria convidar vocês para abrir o Salmo número 37, do versículo 1 ao versículo 5. E alguém aí fazer a leitura, que possa fazer a leitura para nós. Salmo 37, de 1 até 5. Paz. Temporária a felicidade dos perversos. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Obrigado, Silde. Então, olha esse salmo que fala da felicidade temporária dos perversos. É aquilo que o salmista está dizendo lá no versículo 6, que eles sejam como as ervas nos telhados. E aqui ele está dizendo, pois eles dentro em breve definharão como a relva. E aí o que ele aconselha àquele que está passando pelo sofrimento? No versículo 3, confia no Senhor. E esse é o convite do Salmo. Quando ele deseja que esses inimigos, eles sejam como a erva dos telhados, ele está desejando que esse mal, está pedindo que esse mal e aqueles que intentam o mal contra o povo de Deus, e eles não tenham predomínio, que eles não sejam vitoriosos, que eles não sejam vencedores, no sentido do seu intuito de fazer o mal, que esse mal não prevaleça no mundo. Versículo número 7, como a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. Do que ele está falando? Das ervas daninhas. Ele está dizendo, o ceifeiro, aquele que semeia a terra, ele não enche a mão para semear mato, ervas daninhas. E nem sequer aquele que colhe enche seus braços, os feixes, com mato, né? Com ervas daninhas. Então, o que ele está querendo dizer aqui é exatamente isso, que esse tipo de pessoas que despreza, que causa sofrimento e que trazia o desprezo para o salmista, não são coisas que alguém propositalmente ou com prazer sai semeando pelo mundo. Então, elas são coisas que vêm do mal. Versículo 8. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Bom, era costume naquela época saudar os trabalhadores do campo com uma bênção especial. Era desejar assim, que o Senhor abençoe vocês. E o povo, então, que estava trabalhando, respondia que o Senhor abençoe você também. O que o salmista está dizendo aqui é para o povo de Israel não abençoar aquele que pratica a maldade. Ou seja, a bênção foi retirada dos inimigos. É você negar a bênção. É como você, para a gente entender isso aqui de uma forma bem clara, é como se alguém dissesse assim, olha, estou saindo para fazer um assalto. E aí você diz assim, que Deus te abençoe nesse assalto. Compreenderam? Esse é o sentido do versículo 8, só porque ele é escrito de uma forma que às vezes a gente não consegue compreender ele muito bem. Então o salmista está dizendo, não deseje a bênção de Deus para aquele que faz o mal. Ou seja, você não abençoa o mal no mundo, e muito menos abençoar em nome de Deus, não é? Então ele diz, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Como se ele quisesse dizer assim,
A obra que os inimigos estão fazendo, ela não provém do Senhor. E aonde que está a evidência disso? No final do versículo 5. Esses inimigos, eles aborrecem a Sião. Esse Sião, eu já mencionei, ele pode ser a igreja, pode ser as pessoas, mas ele às vezes é usado também como o próprio Deus. O monte onde habita Sião. Quem é esse Sião? É o próprio Deus. Vamos ler um exemplo lá dessa saudação dos trabalhadores no campo, lá em Rute, capítulo 2, versículo 4. Se alguém achar aí rapidinho, pode ler. Rute, capítulo 2, versículo 4. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Isso, muito obrigado, Marlete. Veja, ele chegou no campo, os segadores é os que estavam lá colhendo, o Senhor seja convosco, e a resposta foi, o Senhor te abençoe. Bom, a partir dessa breve explanação do Salmo, eu queria levantar algumas questões para a gente refletir brevemente. O salmista, ele descreve naturalmente a sua condição de angústia, de sofrimento. Nós também podemos experimentar o sentimento da angústia que o salmista experimentou. Nós não apenas podemos, como nós experimentamos isso muitas vezes na nossa vida. O salmista fala que a angústia dele, ele deixa entender que ela era causada por aqueles que aborreciam Sião. E o que é que aborrece Sião? Aborrece Sião tudo aquilo que ofende a Deus. Então, muitas vezes, nós temos que conviver, mesmo sendo cristãos, precisamos conviver no meio de um mundo que é mau. Precisamos conviver no meio de um mundo que é perverso. Precisamos conviver, muitas vezes, no trabalho, com pessoas que são perversas, pessoas que são más. Muitas vezes temos vizinhos que são maus, e maus aqui que eu estou falando no sentido de serem ruins, de agirem contra a vontade de Deus, de serem vingativos, de muitas vezes atuarem com perseguição, e também, por que não dizer, esse sofrimento e essa angústia também pode ser o ridículo que muitas vezes o cristão é exposto pelo simples fato de confiar no Senhor. Atualmente, se você abre as redes sociais, você percebe uma porção de críticas que são feitas ao povo cristão. Quer ver um exemplo? Essa semana eu vi uma postagem que foi colocada assim. Na igreja, então, descrevia. Na igreja, tinha a figura de um homem, assim, figura repartida no meio, o mesmo homem. Então, no lado da folha estava escrita, na igreja é um hétero cristão. Fora da igreja é um adúltero. Bom, o que esta imagem estava querendo sugerir? Você pode interpretar um pouquinho. Ela estava fazendo uma crítica daquele que é cristão, ou daquele que se diz cristão. E estava usando o fato de que alguns cristãos são cristãos hipócritas para, de uma certa forma, generalizar e acusar a toda a cristandade como se todo cristão fosse, de fato, hipócrita. E aquilo, então, justificasse um comportamento contrário àquilo que é o padrão do próprio Deus. Consegue compreender isso? Isso cada vez mais, se você olhar naquilo que se compartilha muitas vezes nas redes sociais, por isso, antes de compartilhar, preste atenção, faça uma interpretação, para ver se aquilo que você compartilha, muitas vezes condiz com o princípio do Evangelho, ou faça sempre a pergunta, o que é que pode estar por trás desta postagem que aparentemente parece inofensiva? Então, muitas vezes o cristão pode se sentir alfinetado assim.
E nesse sentido, a gente também é angustiado desde a nossa mocidade. Você já imaginou, por exemplo, uma criança que depois vira adolescente e ela é ensinada nos princípios cristãos e já desde a sua infância ela tem que conviver com o bullying, né, daqueles que não são cristãos e que aprendem valores errados, dos pais que já ensinam eles muitas vezes a chamar os cristãos por apelidos que ridicularizam muitas vezes, que desrespeitam. Então, sim, o cristão, o jovem, né, principalmente a fase de ser jovem, é uma fase desafiadora, porque o jovem é muito de repetir o comportamento, de copiar o comportamento. Então, ele se sente, muitas vezes, atacado, e às vezes ele não tem um fundamento sólido de cristão, porque às vezes vive num lar que não é tão solidificado, ele não consegue, não tem estrutura para suportar e para enfrentar e para dar o seu testemunho. Então, ele vive com aquela angústia, e aquela angústia, muitas vezes, pode fazer com que ele se desvie do caminho. Então, é bem verdade que na vida do cristão há muitos sentimentos de angústia ao longo da nossa existência. Às vezes, essa angústia não precisa necessariamente ser uma tentação. Às vezes, pode ser uma simples situação do cotidiano da nossa vida. Por exemplo, tem pessoas que se sentem angustiadas quando elas se encontram numa situação de perda de alguém querido. E muitas vezes não conseguem superar aquilo tão facilmente e sofrem delongadamente. Outros, às vezes, por uma doença que estão enfrentando, se sentem extremamente angustiados pela situação. Doença que, às vezes, tira a autonomia, onde a pessoa, muitas vezes, não pode mais nem sequer fazer as coisas simples que ela fazia no seu cotidiano. Mas, a bem da verdade, que os sofrimentos, eles fazem parte da vida. Nós vamos abrir um texto na Escritura, agora, 1 Coríntios, capítulo 4. Por favor, abram lá. Nesse texto, de 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 18, o apóstolo Paulo, ele vai fazer um contraste entre os sofrimentos que a gente experimenta e a graça de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 18. É um texto muito bonito. Eu gostaria que alguém aí que pudesse ler para nós, lesse, por favor. Posso ler aqui. Espera aí, eu acho que é 2 Coríntios. Não é isso, pastor. O que é que 2 Coríntios, isso mesmo. 2 Coríntios 4, 7 a 18. Pode ir lá, Ricardo, então. Sim, 4, 7 a 18. Isso, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 a 18. O poder de Paulo vem só de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Desse modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as orações e graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem,
mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Muito obrigado. Querem texto mais lindo do que esse para falar sobre o sofrimento humano comparado ou contraposto à graça de Deus? Paulo está constatando aqui no seu ministério, Paulo sofreu muito. Paulo, para fazer suas viagens missionárias, teve muitos infortúnios. Foi apedrejado, teve navio que afundou, teve cobra que mordeu ele, ficou numa ilha, quase morreu, passou fome, passou frio, foi desprezado. E aí ele constata isso no versículo número 12, né? Ele fala ali, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Do que ele estava falando isso? Que todo esse sofrimento que ele enfrentava para evangelizar, para ele era um risco de morte enquanto evangelizador. Mas a mensagem que ele anunciava levava vida para aqueles que escutavam. E aí ele vai chegar na conclusão no versículo 16, que então nós não desanimamos por causa da força que Deus dá, por causa daquilo que Deus produz, multiplicando no versículo 15 e tornando abundante a ação de graças para a glória de Deus. Ele diz, é por isso que a gente não desanima. Pelo contrário, ele diz, mesmo que o homem exterior se corrompa, ele está falando da casca, da natureza, da nossa carne, do nosso corpo físico, material. E esse corromper aqui não tem a ver com corrupção, mas tem a ver com deterioração. Né? Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, vá se machucando, vá envelhecendo, vá, enfim, sendo levado para sofrimentos, né? Muitas vezes dores, doenças e privações que se passa, privação de sono, como ele passou, privação de um telhado confortável, de uma cama boa para dormir. Ele vai dizer, o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. E aí, como é que a gente renova o nosso homem interior? Essa renovação da qual fala Paulo aqui é a força que vem por meio da fé. Notem, queridos irmãos, como é que se enfrenta o sofrimento. O sofrimento se enfrenta à luz da fé em Cristo Jesus. Quando nós depositamos confiantemente a nossa vida, então a gente também é levado a fazer aquilo que Paulo escreveu no versículo 17, a nossa leve e momentânea tribulação. Ela produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ou seja, tudo aquilo que a gente sofre nesse mundo, ou venha a sofrer, ele não pode sequer ser comparado com aquilo que está preparado para cada um no reino dos céus. Por isso, permanecer firme na hora do sofrimento é uma dádiva de Deus. Agora, se eu enfrento o sofrimento blasfemando contra Deus, ou se eu enfrento o sofrimento questionando, dizendo onde é que está Deus nessa hora, então eu vou enfraquecendo. E eu corro o risco de ser tentado. E eu corro o risco de ser tentado a ponto de ir aos poucos desgastando a minha própria fé. Então, Paulo vai dizer no versículo 18, nós não nos atentamos nas coisas que se veem, porque essas são temporais, mas naquelas que não se veem, a esperança da vida eterna. E era desta esperança que o salmista, desta esperança que o salmista menciona no Salmo 129. Quando ele diz que desde a mocidade ele enfrenta as angústias, mas que os inimigos, eles não prevaleceram jamais. Quer dizer, eles não tiraram dele a força que vem da fé. Ou você acha que todos os cristãos que foram para o cativeiro da Babilônia permaneceram fiéis a Deus? Não, nem todos. Alguns se entregaram e se conformaram àquele sofrimento a ponto de quererem aliviar a qualquer custo e se corromperam espiritualmente. Não é a mesma situação quando alguém se desespera, por exemplo, diante de uma doença incurável e sai atrás de qualquer promessa vã, curandeirismo ou coisas que a palavra de Deus condena? Não seria a mesma coisa? Então, quando o salmista fala,
Eu sou angustiado desde a minha mocidade, mas os meus inimigos nunca prevaleceram contra mim, ou contra o nosso povo, Israel, que o diga. Ele está dizendo a força que nos é dada pela fé, que vem da parte de Deus, esta nunca nos foi tirada. Pelo contrário, ela nos ajuda e nos fortalece na hora do sofrimento. O salmista menciona que nas suas costas abriram sulcos, machucados. E nós poderíamos nos perguntar quais são os sofrimentos, os sulcos que muitas vezes se abrem na vida do cristão. Você pode se perguntar a respeito da sua própria vida, quais são os sulcos que já se abriram na minha vida? Quais são os sofrimentos que eu já enfrentei, que eu já passei? E quais são os sofrimentos que talvez eu possa um dia vir a passar ou vir a enfrentar? Uma passagem importante que a gente não deve nunca esquecer quando fala do sofrimento é o que está lá em João, capítulo 16, versículo 33. Vamos ver quem vai ler. João 16, 33. João 16, 33. Alguém já tem aí? Vou ler aqui, pastor. Pode ler. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Muito obrigado. Olhem que essas palavras, a gente precisa, como cristão, ter elas sempre na nossa memória. Porque vira e mexe aparece pessoas querendo nos convencer de que o sofrimento é evitável. Tem muito sofrimento que não é evitável. Tem muitas aflições na nossa vida que elas não são evitáveis. E nem tampouco muitos sofrimentos que a gente passa significa que houve uma falta de fé ou que aquilo é um castigo de Deus, como alguns tendem a dizer. Mas é um alerta de Jesus. No mundo vocês vão passar aflições. E é óbvio que sim, esse mundo é manchado pelo pecado, pela natureza do pecado. Então, quando você vê alguém que diz assim, eu vou resolver todos os seus problemas. Então, esse alguém é de outro mundo. Ele está em outro mundo. Porque nesse mundo não há como viver sem os nossos problemas. Nesse mundo não há como ficar totalmente livre. Claro, Deus abençoa cada um como Ele acha que deve abençoar. Mas notem, não caia naquela falsidade ou naquele pensamento falso de dizer que Deus abençoa de acordo com o merecimento de cada um. Não é verdade. Isso é lógica humana, mas isso não é palavra divina. Quanta gente que é um exemplo de vida cristã e que tem uma cruz pesada para carregar que nós conhecemos. E aí? Será que, então, do nosso ponto de vista, do julgamento humano, essa pessoa não mereceria passar um sofrimento menor? Isso mostra que o sofrimento não tem a ver com merecimento. O sofrimento tem a ver com o pecado. E não o pecado, agora eu não estou falando de um pecado específico que uma pessoa que sofre tenha cometido, mas da natureza, da condição humana após a queda em pecado de Adão e Eva. Então, o cristão, ele está sujeito às mesmas dores que outras pessoas. Mas o cristão ora, assim como o salmista pede no Salmo, ora para que Deus tire o sofrimento da sua vida. Ora para que o cristão tire o sofrimento do mundo. Ora para que o Senhor alivie o sofrimento daqueles que sofrem. E Deus, a seu tempo, traz o alívio. Deus traz o alívio na nossa vida, especialmente de duas formas. Ou Ele tira o sofrimento da nossa vida, ou Ele tira a nossa vida do sofrimento. Deixa eu falar de outra forma. Talvez você não tenha compreendido. Quando nós oramos e pedimos a Deus, me livra deste sofrimento, Deus sempre ouve as nossas orações.
E ele vai, muitas vezes, nos deixar no sofrimento até onde ele acha que nós aguentamos. Ou seja, até onde a força que ele nos dá é suficiente para que aguentemos. Mas se Deus, chega um momento onde Deus, que é soberano, sabe que nós não temos mais forças para aguentar, então ou ele tira o sofrimento de nós, por meio de uma cura, por meio de um milagre, por meio de alguma coisa extraordinária, ou então ele nos tira do meio do sofrimento, nos chamando para a morte. Então, por isso, Deus sempre é perfeito no que ele faz. E Deus sempre faz aquilo que é o bem para cada um dos seus filhos. O Senhor, o nosso Deus, ele é socorro certo em todo o tempo da nossa vida. Não é à toa que o Salmo diz que Deus é meu refúgio e Deus é nossa fortaleza, socorro bem presente em todos os momentos da vida. Para finalizar essa reflexão, nós vamos ler ainda o Salmo 86, versículo de 1 até 8. Salmo 86, versículo 1 a 8. Aquele que achar e quiser ler, pode ler. Olha que oração bonita essa súplica que Davi faz nesse Salmo 86, versículo 1 a 8. Posso ler, pastor? Por favor. 86, 1 a 8. Súplica e confiança, oração de Davi. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois em ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Pode continuar o Salmo até o fim, ele é tão bonito que vale a pena. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer teu nome. Eu te darei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim. Um bando de violentos procura tirar minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim e tem compaixão de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Muito obrigado. Esse lindo salmo descreve a confiança de Davi nesse Deus que é maravilhoso e que opera grandes obras nas nossas vidas. A esse Deus nós precisamos clamar sempre em todo o tempo da nossa vida, na certeza de que Ele é um Deus de socorro, um Deus de graça, um Deus de bondade, de compaixão e de misericórdia por cada um de nós. É este o Deus a quem o salmista está louvando no Salmo 129, quando ele recorda a ação de Deus na vida do povo de Israel. Que nós também olhemos para trás em nossas vidas e recordemos os tantos livramentos que Deus, o nosso Senhor, Ele já fez
na nossa vida e certamente fará enquanto a nossa vida estiver no mundo. Amém. Palavra franca para complementos ou perguntas. Pastor, Oi. eu coincidentemente estou lendo esse livro que você me emprestou aqui. Deus sabe que sofremos. Uhum. Um livrinho muito bom. E eu achei interessante uma coisa. É uma joia rara. Ele é bem antiguinho mesmo. Exatamente, não se edita mais ele, por isso que é uma joia rara. Eu vou lhe devolver, pode deixar. E ele fala uma coisa muito interessante, eu estou mais ou menos no meio, mas ele fala uma coisa assim, que sim, Deus não nos manda o sofrimento como castigo, né? Mas ele fala que a dor, o sofrimento, ele é um megafone de Deus. Eu achei interessante essa figura de linguagem. O megafone é para despertar a gente, né? Eu acho que, às vezes, Deus faz isso mesmo. Acho que Deus, às vezes, ele não nos manda, mas ele permite, né, que soframos. Uhum. E, às vezes, ele quer nos chamar atenção para alguma coisa. Eu achei interessante isso aí, né, que, às vezes, a gente pode estar andando num caminho, estar se afastando dele. Às vezes ele pode usar isso. Eu acho que isso é uma coisa que... Isso me fez pensar, às vezes. Essa metáfora, megafone de Deus, é uma forma para dizer como Deus grita, né? Deus, olha, tá dormindo, acorda, né? Isso! Mas é verdade, existem alguns sofrimentos que Deus pode propositalmente enviar para nós. A diferença é que a gente nunca vai saber quando ele de fato está mandando e quando é uma consequência natural da vida em pecado. Por isso a gente não deve nunca julgar e dizer que Deus está mandando, mas de alguma forma tirar proveito e perguntar como é que essa situação do sofrimento pode me ajudar e o que eu posso aprender, especialmente na minha vida cristã, a partir dessa situação que eu estou vivendo. Isso mesmo. Obrigado, Márcia, por compartilhar. A palavra continua franca. Agora eu estou falando que nem gente antiga, né? Palavra franca. Isso eu falava bem antigamente. Mas não sei qual é o termo para hoje. Eu queria, agora lembrando aquilo que a Márcia falou, eu lembrei também de Jó, né? O Jó, um homem temente a Deus, firme na sua fé, e ele também teve momentos onde Deus, eu pelo menos pensei, onde Deus, não digo provou, mas Deus se retirou e talvez fez ele refletir o que estava acontecendo na vida dele, né? Então, eu penso aquilo que a Márcia disse há pouco, que muitas vezes Deus nos manda algumas coisas para a gente realmente, diria assim, acordar. Para a gente ver o que está acontecendo, porque eu sempre vejo em Jó um grande exemplo para a nossa vida de cristãos também, né? E qual foi o final dele? Ele realmente perseverou, né? Ficou firme na fé, mesmo passando pelos piores sofrimentos que ele passou, mas ele não abandonou seu Deus. Obrigado, dona Érica, por lembrar o exemplo de Jó. A senhora tocou numa coisa que dá para a gente sempre fazer uma distinção entre a tentação e a provação. A tentação é algo que vem do diabo, e ela tem sempre como intuito nos fazer cair da fé. A provação, diferente da tentação, ela provém de Deus. E a provação é sempre algo que tem como objetivo aperfeiçoar ou dar um suporte maior à nossa vida cristã. Então, sim, alguns sofrimentos, eles são provação. A gente só não sabe dizer quando, de fato, é uma provação enviada por Deus ou não. Pastor? Pois não. Eu não conheço esse livro que a Márcia citou aí, mas eu achei muito bacana essa coisa do megafone de Deus. E a gente tem alguns exemplos, se a gente pensar, né, principalmente nos povos antigos, na época de Noé, por exemplo, Deus usou Noé para usar o megafone dele, né? E depois, mais tarde, ele usou os profetas que anunciavam, né? Deus usou essas pessoas e é um perfeito megafone, sim, que a gente agora
consegue associar, né? Com isso que está no livro. O que está falando? Põe na mesa. Vou botar aqui, ó, Ricardo, eu não quero aparecer. O microfone da Márcia e do Ricardo está aberto, Márcia. Isso, fechou. Sim, seu Hartwig, pode... Concluiu? Eu já concluí o que eu queria dizer, né? Esses exemplos que a gente tem do megafone de Deus dos povos antigos, hoje também tem, né? Mesma coisa, mas são mais claros para a gente lembrar, né? Dos profetas, do Noé e assim por diante. Ok, perfeito, os instrumentos de Deus. Obrigado. Mais alguém gostaria de falar? Ok, então... Pastor, assim... só eu vou falar uma coisa. Oi, assim, ó, essa questão do sofrimento também, o que nos ensina, o que nos mostra, é de voltar a nossa confiança totalmente para Deus, né? Que é uma coisa que o sofrimento faz, assim, a gente dizer, nossa, só mesmo em Deus, não tem outro jeito, né? Uhum. É verdade. Ele nos volta totalmente a confiança em Deus. A mesma confiança que a gente deveria ter nas situações simples da vida, por exemplo, também. Ok, então, se mais ninguém quer se manifestar, vamos encerrando, então, com o cantar de um hino do nosso inário, que será conduzido pelo Ricardo e pela Márcia. Dona Magda, agora que a senhora tem um inário, a senhora pode acompanhar em casa, hein? Qual é o hino que vocês escolheram, Ricardo?